Olá, no ar mais uma edição do Jornal Câmara Notícia e você vai ver nesta segunda-feira, 4 de setembro. Requerimentos. Vereadores pedem informações sobre o custo da alimentação e ainda outro documento quer saber sobre loteamentos e empreendimentos imobiliários. Na Câmara dos Deputados, debate sobre a tributação sobre rendimentos do chamado investidor anjo. A gente explica na reportagem como funcionam esses investimentos. Cadê o troco? O Banco Central realiza campanha para incentivar os brasileiros a tirarem as moedas de casa. Segundo a instituição, 1,5 bilhão de moedas não circulam na economia. Você vai ver também a previsão do tempo para esta semana de feriado prolongado e, claro, segunda-feira é dia dos destaques do Giro Ambiental. Quanto custa a merenda escolar de cada aluno? Essa é a pergunta que faz parte de um requerimento do vereador Pedro Tourinho. Debates a respeito da merenda escolar que está sendo servida aos alunos da rede de ensino de Campinas vêm sendo organizados pelo vereador Pedro Tourinho na Câmara Municipal. A justificativa, segundo o vereador, é uma série de reclamações de mães e professores de alunos dessas unidades escolares. Para tentar entender o que está acontecendo, o vereador apresentou na última reunião ordinária um requerimento endereçado ao prefeito de Campinas. O que nós queremos saber é quanto está custando por usuário, por criança, quanto que a prefeitura está investindo na alimentação escolar. E a gente quer comparar isso com períodos anteriores, né? A gente tem feito, eu falei já algumas denúncias sobre superfaturamento, sobre custos excessivos para alguns itens. E a gente quer ver, no montante total, como que está a série histórica do investimento com alimentação escolar na cidade. Na verdade, a gente quer saber quanto é que está custando para a prefeitura servir o que ela está servindo. Leite com açúcar queimado, arroz doce, 1/4 de maçã, que é o que ela está oferecendo, muitas vezes, para as crianças da nossa rede. A gente quer entender, de fato, qual está sendo o custo. A gente quer comparar isso com o cardápio, entender se o custo está compatível com a realidade ou se, mais uma vez, nós vamos encontrar discrepâncias. E na reunião ordinária da última quarta-feira, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um documento pedindo informações à Prefeitura sobre a construtora PDG, que está em processo de recuperação judicial. O parlamentar quer que a Prefeitura informe à Câmara qual a situação desta construtora, porque ela pode, a qualquer momento, decretar falência e prejudicar os compradores que já depositaram uma quantia pelos empreendimentos. Ela decretando falência, nós temos vários cidadãos que já compraram, adquiriram alguns terrenos, eles vão ficar na mão, porque a PDG ela tem que fazer a infraestrutura de todo empreendimento, de loteamento em que ela começou a fazer. Então, esses cidadãos que compraram esses loteamentos, eles não sabem exatamente como fazer. Inclusive, alguns já me procuraram de um loteamento na região do Campo Grande, que eles estão temerosos de que a PDG decrete falência e eles não consigam fazer essa infraestrutura. De acordo com o vereador, este requerimento vai servir como uma base para saber quantos empreendimentos a construtora PDG está encarregada de concluir e quais são os prazos. Precisa ser tomada alguma posição, até porque para que não se torne um pesadelo o sonho da pessoa de adquirir um terreno, construir a sua casa, constituir o seu lar. É um grande sonho de toda a família brasileira, de todo cidadão, e acaba se tornando um pesadelo. E tendo base para a gente saber quais são esses loteamentos, mas o principal é saber exatamente se existem garantias para que a Prefeitura execute essas garantias para que sejam concluídas as obras de infraestrutura. Vamos para Brasília agora. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados debate a tributação sobre rendimentos do investidor anjo. Esse tipo de investidor é uma pessoa física que coloca dinheiro em empresas que estão começando e apresentam alto potencial de crescimento. Segundo os participantes da audiência, a tributação não incentiva investimentos em inovação no país. A reportagem é da TV Câmara Federal. Grandes empresas como a Google, hoje uma referência mundial, não começaram assim. Na fase inicial, precisaram do apoio do investimento anjo. Já no Brasil, uma medida da Receita Federal tem dificultado essa prática. Uma instrução normativa da Receita que regulou o contrato de investidor anjo. Ao fazer uma instrução normativa
que não considera o fato de que esse investidor anjo tem uma chance de perda infinitamente maior do que a chance de ganho e tributar exatamente aquela única oportunidade que ele teve de retornar o investimento que ele fez, você faz com que o processo em si que foi criado, o dispositivo que foi criado pela lei, basicamente ele perca a eficiência prática. A estimativa é que para cada real investido em novas empresas, quase 6 são gerados na economia num prazo de 5 anos. Por isso, em outros países, o investidor anjo recebe um tratamento especial. Existem várias experiências internacionais na qual o investidor usa parte do imposto de renda que ele tem a pagar num ano para fazer esse investimento, com parte disso em dedução. O importante a se entender é que isso não é renúncia fiscal, porque é um investimento em capital produtivo. Ele vai para a empresa, que vai gerar emprego. Essa é uma alternativa. Outra é oferecer linhas de financiamento com juros baixos. Essa discussão é justamente para saber como o Brasil vai incentivar a inovação. O relator da matéria já adiantou que deu entrada no decreto para acabar com a taxação imposta pela Receita. O caminho é equiparar de maneira bem equilibrada ao que os países já adotam em termos de apoio tributário aos investidores anjos. Essas comparações sobre o que os outros países adotam de facilidades vão ser muito úteis para que a gente possa, aqui no Brasil também, chegarmos a um denominador comum de algo que seja justo em termos de tributação, que no meu entendimento tem que ser a não tributação sobre o lucro de capital, para que aquele que invista se estimule a investir mais. 1,5 bilhão de moedas estão fora de circulação na economia. Esse é um levantamento do Banco Central do Brasil e a instituição agora faz uma campanha para que os brasileiros tirem esse dinheiro de casa. Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia e, segundo o Banco Central, precisam circular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser veiculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a 1,5 bilhão de reais. O entesouramento, além de contribuir para a dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A Andréia dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dou um desconto para o cliente, ou deixo o troco de chiclete ou valinha no final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns R$30, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo. E a seguir, Sanasa faz corte de água amanhã na região norte da cidade. Vamos saber qual bairro vai ser atingido. Tem ainda a previsão do tempo e o giro ambiental com os destaques das notícias do meio ambiente. A gente volta em instantes. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia 2 e vamos de serviço. A Sanasa amanhã vai interromper o abastecimento de água em parte do Jardim Chapadão, na zona norte aqui da cidade. A empresa vai fazer interligações na rede de água. O abastecimento vai ser interrompido das 8 da manhã até às 5 da tarde. O telefone para emergências e dúvidas é 0800 772 1195, está aparecendo aí na sua tela. E no fim de semana teve cerimônia de reunião solene aqui no Legislativo. Vamos ver um resumo na reportagem. Por proposição do ex-vereador Cláudio da Farmácia e iniciativa do vereador Carmo Luiz, o diploma foi entregue ao Walter Rezende de Oliveira, que possui 35 anos de experiência profissional em empresas multinacionais de grande porte,
nas áreas de importação e compras. E nós o abraçamos, Walter Rezende, em nome de todos aqueles que estão aqui, na esperança e na certeza de que podemos continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido por você e nós possamos fazer com que esse trabalho se desenvolva no nosso país. O homenageado falou das dificuldades em ser empreendedor no país e agradeceu a honraria recebida. Esta honraria quero dividir com cada colega aqui presente. Desses despachantes aduaneiros que, com tantas adversidades, continuam a gerar empregos, sustentando a nossa cadeia logística de comércio exterior. Posso afirmar que, após vários anos, muitas vezes como empregado CLT, outras como empresário de comissária de despacho, tenho a segurança de dizer que ser empreendedor nesse país não é para qualquer um. Uma massa de ar seco vai manter o tempo estável com sol em toda a região de Campinas, pelo menos pelos próximos 5 dias. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, as temperaturas também devem aumentar. E a umidade relativa do ar, atenção, deve ficar em estado de atenção ou alerta durante toda a semana. Então, muito cuidado e muita água para se hidratar. Vamos às temperaturas, mínima de 14 graus amanhã e a máxima chega aos 30 graus nesta terça-feira. E segundona é dia de giro ambiental aqui no Jornal Câmara Notícia 2. A Mirna Abreu atualiza as informações para a gente. Olá! Na última semana, o Ministério de Minas e Energia suspendeu os efeitos do decreto que extinguiu a RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados. Exatamente uma semana após decretar a extinção da reserva, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e o presidente Michel Temer determinaram a paralisação de todos os procedimentos relativos a eventuais direitos minerários na área. O governo federal voltou atrás após enfrentar duras críticas de uma decisão da Justiça Federal contrária à extinção, promovida sem consulta oficial ao Congresso e a movimentos sociais. O Ministério afirma que dará início a um amplo debate com a sociedade sobre as alternativas para a proteção da região. Sem garantir se manterá a extinção da reserva, ele determinou ainda o prazo para apresentar ao governo e à sociedade uma nova proposta e eventuais medidas para a promoção do desenvolvimento sustentável na região. O novo texto apenas deixava claro que ficavam de fora da área a ser explorada as porções de terra ocupadas por unidades de conservação da floresta, terras indígenas e região de fronteiras. Uma decisão do juiz federal Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, derrubou o decreto e proibiu novas decisões do Executivo sobre a mineração na área, alegando que o governo de Temer desobedeceu à Constituição ao decidir por decreto, sem levar a discussão a parlamentares e sem promover audiências públicas, que a reserva deveria ser extinta. O Ministério diz ainda que a medida foi tomada em respeito às manifestações da sociedade contra o decreto e a necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinguir a RENCA. O Ministério de Minas e Energia informou, por fim, que em 120 dias vai apresentar as conclusões do debate, assim como eventuais medidas para preservar a região. E com essa notícia, o Giro Ambiental fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá! Esta edição fica por aqui e a gente se vê amanhã.